Eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus com base em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Evangelho de João, ele tem este nome por causa do apóstolo São João. O apóstolo São João é o autor desse evangelho e por causa de São João tem o nome Evangelho de Jesus segundo João. João, que escreveu o Evangelho de João, é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, filho de Salomé, pescador da região de Cafarnaum, que se tornou discípulo, depois foi graduado ao nível de apóstolo e na condição de apóstolo tornou-se um dos 3 mais íntimos e dentre os 3 foi o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus e teve a oportunidade de ouvir os batimentos cardíacos do nosso Senhor. O Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 80 ou 90 depois de Cristo e foi escrito na cidade de Éfeso, aonde o apóstolo São João passou depois de ter ficado preso na colônia penal de Patmos. João foi para Éfeso e ali ele passou os últimos anos da sua vida. Quando João, apóstolo do Senhor, escreveu este livro, ele escreveu para a igreja que estava espalhada por todo o mundo e sobretudo na Ásia Menor. Por isso que se diz que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, mas João escreveu para o mundo todo. Daí esse caráter de universalidade no Evangelho de João. Nesse Evangelho, João descreve o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus e como o Filho de Deus. Disse que Mateus fala de Jesus como rei, Marcos fala de Jesus como filho do homem, Lucas fala de Jesus, Marcos fala de Jesus como servo, Lucas fala de Jesus como filho do homem, mas é João quem nos apresenta como ninguém Jesus a partir dessas duas imagens, destas duas posições. Ele é o Filho de Deus e ele é o Cordeiro de Deus. E João vai utilizar os 21 capítulos do seu livro tentando convencer os seus leitores e também a igreja contemporânea que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Cordeiro de Deus. Então João começa lá no capítulo de número 1, falando que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. A expressão verbo ali vem de um termo grego que é o termo logos. Jesus é o logos de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a essência de Deus. Jesus é aquele que vem do âmago de Deus e traduz Deus para os homens. Jesus é o logos de Deus. Agora no capítulo 2, João vai falar que Jesus, ele é aquele que transforma, aquele que promove a metamorfose, aquele que promove a mudança. Quando João vai descrever Jesus transformando água em vinho. É interessante que o primeiro milagre de Jesus já demonstra o caráter de sua obra, que é uma obra regeneradora, uma obra transformadora, uma obra de fato e de verdade que muda as realidades. Quem aqui já tem contato com Jesus, já ama o Senhor, já sentiu na sua própria vida esse efeito da água sendo transformada em vinho e das transformações que Jesus provoca. Também no capítulo de número 3,
João vai falar que Jesus é aquele que traz o novo nascimento, o nascimento para a geração de filhos, não filhos socioafetivos, não filhos por adoção meramente humana, mas filhos nascidos de fato e de verdade, não da carne, mas nascidos do Espírito, nascidos da palavra e nascidos da água do batismo. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus deixa claro que quem é nascido carne é carne, limitado, passageiro, efêmero, cuja realidade da existência diz respeito apenas a esse mundo, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Pensa para o alto, olha para cima, busca as coisas que são do alto, e estes viverão eternamente com o Senhor. Então João vai trabalhar o novo nascimento. No capítulo de número 4, João vai dizer que Jesus, ele é a fonte da água da vida, ele que dessedenta o homem, ele que sacia a sede. Quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz: se você beber desse H2O aí que você tem, você vai voltar a ter sede, mas se você beber no seu âmago, na sua alma, no seu espírito, no seu interior, no homem interior, da água que eu te dou, que é a água que jorra para a vida eterna, você nunca mais voltará a ter sede, você nunca mais se sentirá dessedentado, você nunca mais se sentirá sedento, não, você sempre se sentirá satisfeito para a glória do Senhor. Jesus traz satisfação para a nossa alma, Jesus traz prazer para a nossa alma, Jesus acaba com as lacunas existentes na nossa alma. Jesus, ele nos dessedenta no sentido espiritual e no sentido existencial. No capítulo de número 5, João vai dizer que Jesus é Deus, o Deus que cura os doentes e que liberta os oprimidos. Quando Jesus encontra o paralítico no tanque de Betesda, Jesus vai curá-lo. Jesus não precisa de crenças para a realização da cura, em ritualismos bairristas, em ritualismo culturais. Jesus, ele não precisa necessariamente dos remédios ou das terapias ou das incisões cirúrgicas para realizar milagres. Ele até utiliza dessas coisas, mas ele não precisa. Quando ele quer, ele suplanta tudo e ele suplanta todos, e ele diz: levanta, toma a tua cama e sai andando. Mas a água não foi agitada, ele não precisa. Mas os anjos não desceram, ele não precisa. Mas os curandeiros não trouxeram ali algum tipo de erva medicinal, ele não precisa. Basta uma palavra e ele libera a cura. Levante a sua mão. Eu sinto de dizer esta manhã: o Senhor vai liberar cura. Cura para a sua mente, cura para as suas emoções, cura para a sua alma, cura para o seu corpo, cura para você e para aqueles por quem você tem orado. Jesus é a cura. Aleluia. No capítulo de número 6, João vai falar que Jesus é o pão da vida, que traz o verdadeiro alimento espiritual para a alma humana. E Jesus faz um contraponto ao maná, porque o que é o maná? O maná aparece ali em Êxodo 16, quando os judeus estão com muita fome, 3 milhões de judeus, e eles não têm aonde comprar tanto pão. Não existe banco, bricobread ou padaria capaz de fabricar tanto pão assim durante tanto tempo e para tanta gente. Mas o Moisés vai orar a Deus e Deus fala para o povo dormir, e quando for pela manhã haverá pão para eles. Eles foram dormir, quando foi no outro dia de manhã eles acordaram, e lá no arraial, misturado com areia, eles viram uma espécie de semente, peneiraram, ficaram só com a semente, levaram para Moisés e perguntaram: o que é isso? O Moisés disse: isso daí não foi plantado em terreno nenhum, isso daí não existe referência agrícola na terra, não foi desenvolvido pela Embrapa, não foi desenvolvido pelos japoneses, isso daí é um produto que vem do céu. Isso não é cevada, isso não é trigo, isso não é semolina, isso não é nada que tenha alguma relação com essa terra. Esse é o pão que Deus vai mandar dos céus para alimentar vocês.
Tem gente que acha que já desceu aquele pãozinho quentinho, só cortar, passar a margarina Quabe, né? Ou então fazer ali o pão na chapa com saída requeijão, que é maravilhoso. Não sei se vocês já comeram, se não, comam, façam na chapa, depois passa requeijão assim como, é maravilhoso, né? Então, acham que veio assim, não veio assim, vieram sementes. Mas aquelas sementes eram moídas, aquilo virava um pão, aquilo era assado no fogo, e quando era 9 horas da manhã, todos os judeus, 3 milhões, estavam comendo. Eles não gastaram R$1, eles não saíram de casa, mas havia pão. Por quê? Porque Deus mandou pão do céu. Aleluia, levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você talvez esteja preocupado, aleluia, com alguma conta para pagar. Você está apreensivo quanto a um boleto. Você está inquieto quanto a alguma dívida. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele vai prover o necessário. Ele vai mandar o escape. Ele vai abrir essa porta. Aí o Senhor Jesus vai e fala: eu sou, aleluias, tipificado no maná, um pão que veio dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluias, glória a Deus. Diferente do maná, que só alimentava fisicamente, Jesus cuida de nós no aspecto físico, mas cuida de nós também no aspecto espiritual, no aspecto existencial. Jesus cuida de você. Aleluia. No capítulo 7 de João, Jesus é apresentado como a luz do mundo. Ele fala isso na festa do Chanuká, que é a festa das tendas, quando as pessoas estavam fora da cidade, e ali fora da cidade elas não tinham luzes, elas não tinham lamparinas, e elas precisavam providenciar lamparinas, e algumas tendas ficavam sem lâmpadas. Mas aí Jesus falou para aqueles que estão em trevas: raiou uma grande e maravilhosa luz. Aleluia, a luz de Jesus. Não é a luz do sol, porque lá em Apocalipse 21 fala que na Nova Jerusalém não precisaremos de sol. E por que não? Porque o Cordeiro de Deus a iluminará. Aleluia, glória a Deus. Quem anda com Jesus é um ser humano iluminado, a mente iluminada, o coração iluminado, a alma iluminada, os caminhos iluminados. Aleluia, nós não precisamos de iluminação meramente terrena e artificial ou natural. Nós temos a luz de Cristo Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa, aleluia, sobre o nosso caminho. No capítulo de número 8, João vai falar que Jesus é aquele que perdoa. Ele perdoa a mulher adúltera, a mulher que tinha sido pega no ato de adultério, que pela lei mosaica deveria ser morta e apedrejada, mas ela chegou perto de Jesus. Jesus a protegeu, Jesus levantou-se contra a multidão saiu envergonhada, e depois Jesus disse: mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. No capítulo de número 9, Jesus é quem cura, pois Ele curou o cego de nascença. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que restaura as vistas. É muito interessante, pastor Gessé, que lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante, fala assim que um dos efeitos do Espírito Santo é que os velhos voltarão a ter sonhos. E isso tem que ser fruto realmente da ação do Espírito Santo, porque o velho geralmente está pendurando a chuteira. Geralmente o velho, o que ele está fazendo? Está pensando em se aposentar, comprar uma casa no interior, pendurar uma rede no alpendre, fazer um suco de limão e tomar uma limonada gelada e reduzir a vida nessa circunstância, né? Mas o velho, segundo Deus, cheio do Espírito, ele tem, aleluia, sonhos. Deus faz sonhar. É muito interessante porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 92 que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre o idoso, ainda que velho, ele é frutífero e os seus frutos permanecem. Agora, por um lado, o livro de Joel fala que o Espírito Santo desce sobre os velhos e dá sonhos. E aí fala que o Espírito desce sobre os jovens. E os jovens são cheios de sonhos, mas são vazios de visão. Quando eu falo visão, não é essa visão aqui, né, 20/20. Não é uma visão assim, ausente de todo tipo de patologia, todo tipo de oftalmia. Não é isso. É uma visão que vai para além da visão física. É a visão, aleluia, da vida. É a visão a respeito das pessoas. É a visão que faz
faz discernir e interpretar as estações e o tempo. Essa visão o jovem não tem, não é porque ele não é capaz de ter, ele não tem porque lhe falta estrada, ele não tem porque lhe falta rodagem, ele não tem porque a vida não apresentou circunstâncias suficientes para amadurecê-lo, ele não tem. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo diz: eu vou fazer os jovens ter visões. Aleluia, Deus está abrindo seus olhos. Você vai ver oportunidades, você vai ver direções de Deus, você vai ver orientações de Deus para a sua vida. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Ele abre a nossa visão, Ele nos faz enxergar coisas. Aleluia. No capítulo de número 10, Jesus é apresentado por João como bom pastor, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Senhor Jesus tem na mão o cajado, e o cajado garante proteção para a igreja. Nós somos protegidos. Um dia Jesus chegou lá para o Pedro e falou assim: ô Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás se reuniu comigo, e Satanás disse que ele quer tripudiar com você, ele quer cirandar com você, como se ciranda com o trigo, ou seja, colocar o trigo sobre a pedra, amassar o trigo, depois raspar aquilo para uma peneira e ficar jogando para cima e para baixo. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer te moer, ele quer te espremer, ele quer te alijar, ele quer de fato, de verdade, arrancar de você tudo que você tem. Ele quer exercer o ministério dele, matar, roubar e destruir. Aí Pedro ficou todo atemorizado e disse: e aí, Senhor, o Senhor me entregou na mão do leão como Deus entregou o Jó? Não, Senhor, eu me coloquei em sua defesa. E eu disse: ele não, eu vou guardá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou defendê-lo. Jesus defende você. Você nem sabe quais são as conspirações, você não sabe quais são as armações, você não sabe quais são, aleluias, as tramas que giram em torno da tua vida, mas o Senhor vai te protegendo. Ele compra a sua briga, aleluias, Ele vai te guardando, porque o cajado de Jesus nos protege. Aleluia. Agora, o cajado não só protege, o cajado também dá direção. O Senhor Jesus, Ele é aquele que vai dando direção para nós. Quantas vezes nós não sabemos qual direção seguir, qual decisão tomar, quantas vezes, aleluia, porque é claro que a gente toma decisões em cima de princípios bíblicos, então você dirige a sua vida com base nos princípios, mas às vezes, apesar dos princípios, você precisa de uma orientação de Deus, e eu creio que o Senhor Jesus, Ele fala no nosso íntimo e na nossa mente, dizendo: não faça isso, não fale isso, não vá nesse lugar, não haja desta forma, haja assim, fale isso, vá nesse lugar, levante-se agora, tome essa atitude. E quando você vê, você diz assim: da onde veio essa orientação? Essa orientação não veio do seu inconsciente, essa orientação não veio da sua memória, essa orientação não veio da sua intuição meramente humana, essa orientação veio da ação de Jesus sobre a sua vida. Jesus guia o seu povo, Jesus guia a sua igreja, Jesus orienta o seu povo. Nós não somos desorientados, nós não somos pessoas, aleluia, que estão desestabilizadas porque não sabe de onde veio, o que faz aqui, para onde vai. Não, senhores, a nossa vida é uma vida compreendida, porque Jesus nos ilumina. E Jesus vai nos guiando. Levante a sua mão, eu quero dar uma palavra para você. Jesus não vai deixar você sem orientação. Aleluia. Quanto à sua faculdade, Jesus vai te dar uma orientação. Quanto à sua vida profissional, Jesus vai te dar uma orientação. Quanto à sua vida conjugal, Jesus vai te dar uma orientação. O jovem que entrega a vida para Jesus e permite-se ser conduzido por Jesus, ele tem direção na vida. Aleluia. Eu acho engraçado como às vezes a pessoa na igreja está perdida e sem rumo. Está faltando para ela receber de Jesus essa direção. Eu fui um jovem que eu fui criado num lar de 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos 15 vivos, e desses 15 eu sou o 14º. E eu nunca tive dúvida quanto às coisas. Eu sempre tive certeza que o meu ministério era o ministério da palavra. Eu sempre tive certeza que o negócio era servir a Deus.
Eu casei com 18 anos, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e nunca tive dúvida quanto à necessidade de trabalhar, com o que fazer, com que a gente deve ler, a gente deve se esforçar, a gente deve melhorar. Então eu quero dizer para você que é possível viver, aleluia, uma vida sob a direção de Jesus. Coloque a sua mente sob o controle de Jesus, coloque o seu coração sob o controle de Jesus, e Jesus vai orientar você. É verdade que a gente tem as nossas crises, sim, mas no meio das nossas crises Jesus nos toma e diz: você tem, aleluia, um pastor, e esse pastor te orienta. Jesus vai orientar você, aleluia, Jesus vai dar para você direção. E é claro que o cajado desse pastor Jesus, ele não só nos protege da direção, mas ele também traz consolo, porque o salmista no Salmo 23, verso 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Há um consolo de Deus para você. Jesus sabe as suas angústias, Jesus sabe os seus temores, Jesus sabe as suas apreensões, e ele diz: eu estou aqui, descansa, aleluia, eu estou aqui. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Isaías capítulo de número 40, abra aí, aleluia, glória a Deus. Isaías de número 40, esse texto é muito lindo e nós não podemos ignorar esse texto. Isaías 40, olha o que diz o versículo de número 10, aleluia, diz assim, o versículo 10, olha que interessante, diz assim: eis que Jeová virá como forte, o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário está diante dele. Agora é interessante, querido, presta atenção nesse paralelo aqui. Quando você vê esse versículo, Jesus está fraco ou Jesus está forte? Está forte. Jesus está para servir ou está para dominar? Está para dominar. Isso daqui é uma visão de Jesus no exercício da sua grandeza, no exercício da sua soberania. Pastor Gessé é do ramo do direito também, e no direito nós usamos uma expressão erga omnes. Erga omnes. O que é erga omnes? São duas expressões latinas que querem dizer sobre tudo e sobre todos, que se ergue sobre todos os homens. Erga omnes, entende? Que aquilo que se impõe, aquilo que massacra, aquilo que domina. O Thomas Hobbes diz que o papel do Estado é trabalhar erga omnes também, porque o Estado, ele se impõe. Inclusive o Thomas Hobbes chamou o Estado de Leviatã, né? Dizendo que o Estado, ele se impõe, uma decisão judicial se impõe, uma lei se impõe, não é verdade? Um decreto se impõe. Então isso é erga omnes. Muito bem, mas quando nós olhamos para Jesus aqui, nós vemos que Jesus vem erga omnes, ele vem sobre tudo e sobre tudo, ele vem com muito poder, ele vem com domínio. Aí você diz assim: bom, e aí? Olha o versículo 11 agora, não desiste da Bíblia não, olha só: como pastor, porém, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço, aqueles que amamentam ele guiará mansamente. Presta atenção no trocadilho que Isaías está falando. Ele está dizendo: Jesus vem com muito poder, Jesus vem com domínio, ele vem erga omnes, ele vem sobre tudo, sobre todos, ele vem poderoso. Mas de repente ele chega perto da igreja, e quando ele chega perto dos seus cordeirinhos, ele muda de face. Ele já não é mais o dominador, o poderoso, ele é o pastor amado, ele é o pastor misericordioso, que atrai o seu rebanho, que chama os rebanhos no braço, e que faz o rebanho se recolher junto dos seus braços. O Senhor muda a sua face. É como se ele viesse destruindo tudo e todos, mas de repente se apresentasse à igreja, e com a igreja ele tem um trato diferente. Com você ele tem um trabalho diferente. Com você ele estende as suas mãos de amor, de misericórdia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Conta-se do Abraham Lincoln, um dos presidentes norte-americanos, que um dia ele estava lá numa guerra acirrada com os seus companheiros lá, os seus ministros, e via uma série de ameaças, e ele estava bem nervoso mesmo. Mas de repente o filho dele rompeu com todos os ministros, e o filho dele pequenininho entrou na sala. Alguém achou que ele ia reagir com a mesma abruptez que ele estava falando com os demais, com o filho. Ele pegou e abriu um sorriso e disse: ô filho, vem cá. Deu um abraço no filho, um beijo no filho e disse: você sempre será filho. Aleluia. Houve uma quebra de paradigma. Assim é Deus, assim é Jesus.
ele vem com mão forte, ele vem com poder, ele vem com domínio. Mas quando chega à igreja, ele vem como pastor. Ele diz: não, peraí, aqui o tratamento é diferente, aqui tem um trato especial. Aleluia, glória a Deus. Aqui o amor aparece, a graça aparece, a misericórdia aparece, a generosidade aparecem. Levanta a sua mão, por gentileza. Jesus, Ele cuida de você. Ele é o bom pastor que cuida da nossa alma. No capítulo de número 11, Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele, aleluia, que traz a vida ao Lázaro depois de 4 dias. No capítulo de número 12, Jesus é o Messias. Ele é o Cristo, porque ele é ungido em Betânia. E a palavra Messias e a palavra Cristo querem dizer exatamente a mesma coisa. Querem dizer aquele que foi ungido. Jesus é ungido em Betânia. Há um reconhecimento, aleluia, da unção de Jesus lá em Betânia no capítulo 12. No capítulo de número 13, Jesus é a humildade encarnada. Eu gosto muito de João 13. Olha aí só, a Bíblia é muito gostosa. Ela precisa ser amada por nós. Dá uma olhada aí, por favor. Olha o que está no versículo de número 3 de João 13. Olha, João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então, primeiro, ele sabe que o Pai tinha depositado na mão dele o quê? Todas as coisas. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos aqueles que nela habitam. De Deus é, do Pai. O Pai pegou e deu na mão do Filho e disse: é seu. Porque o Pai entregou na mão de Jesus todas as coisas. Olha a outra parte do versículo, quando vai dizer assim: e que ele havia saído de Deus. Jesus não saiu, aleluia, de uma estrutura humana. Jesus saiu de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele traz o DNA, ele traz o genoma, ele traz a estrutura genética de Deus. Ele vem de Deus. E aí vem o restante do versículo que diz: e que ele iria voltar para Deus. Ora, diante de uma situação dessa, o que Jesus deveria fazer? Se ele tem todas as coisas, se ele veio de Deus, e se ele vai voltar para Deus, ele devia ser um ser arrogante, prepotente, em si mesmado. Mas olha o versículo de número 4. Então, com todas essas consciências, ele levantou-se, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, rebaixou-se, pegou uma bacia e lavou o pé dos discípulos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós somos assim. Quanto mais você me engrandece, mais eu me sinto assoberbado, né? Mais eu me sinto soberbo, e eu vou pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, porque o ser humano é assim. Já dizia um adágio popular que você quer conhecer um ser humano, faz o que com ele? Dá para ele poder, porque aí ele vai mostrar quem ele é de verdade. E quando Jesus recebeu muito poder, ele mostrou quem ele é de verdade. Quem ele é? Ele é um Deus humilde, misericordioso, que toma, aleluia, essa toalha, que toma a bacia e que lava os pés. Jesus está aqui, irmãos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a face. Eu sei que é de manhã, eu sei que você está com um pouquinho de sono, mas Jesus está aqui. Abra sua boca e adore Jesus. Glorifica Jesus, bendiga Jesus, adore o nome dele. Eu gosto muito da frase do Leonardo Ravenhill, quando o Leonardo Ravenhill fala que os meninos querem ser homens, os homens querem ser reis, e os reis querem ser deuses, mas Deus quis ser menino, porque Deus se satisfaz com a sua própria humildade. Será que a Vila Prel poderia ser visitada pelo Rei da Glória esta manhã? Pode sim, pode sim. O Rei da Glória está entre nós, Ele está na sua casa, Ele anda com você. Talvez você diga assim: será que eu, sendo uma pessoa tão simples, Jesus se importa comigo? Ele tem tanto quanto Ele tem, ou quanto mais Ele tem, mais Ele manifesta quem Ele é. O Deus de toda humildade, o Deus de toda graça, o Deus de toda benevolência. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. É do Gilbert K. Chesterton a frase que diz: o Rei da Glória, quando pelo caminho descia da sua glória para visitar a terra tão humilde, ele foi despindo-se de toda a sua roupagem real.
até que ficou confundido como um de nós. Aleluia, porque é assim que Ele é. A sua humildade não permite ser envaidecido, ensimesmado, empavonado, arrogante, não. Ele é quem é, um Deus humilde, que visita o seu povo. No capítulo 14, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Aleluia. Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o viticultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E existem 3 tipos de ramos. Existem os ramos que não dão fruto de jeito nenhum, Ele corta e lança no fogo. Tem os outros ramos que dão algum fruto, Ele corta também, para que dê mais fruto ainda. E existem aqueles ramos que estão produzindo muito, e Ele vai preservando e vai guardando para que continuem produzindo. Às vezes você passa por uma prova na vida, às vezes você passa por uma angústia na vida, e você diz assim: por que eu estou passando por isso? É a poda de Jesus, é Jesus podando você. Mas a poda de Jesus não tem a ver com a extirpação, com a aniquilação, com a abolição, não. A poda de Jesus tem a ver com produzir mais, tem a ver com produzir mais e tem a ver com produzir mais. Aleluia, produza no reino. Em Deuteronômio 16:16 fala assim, que nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Você não pode se apresentar diante de Deus de mão vazia. Alguma obra você precisa levar, alguma alma que você convidou, aleluia, alguma alma que você ganhou, algum trabalho social, aleluia, alguma prestação que você deu, algo que você fez. Você precisa produzir no reino de Deus, seja cantando, seja pregando, seja administrando, seja servindo na porta, seja servindo água, seja trabalhando nos hospitais, na capelania, não importa, seja na sua vizinhança, seja dentro de casa, em algum ambiente da sua vida, você precisa ser um crente funcional, você precisa ser um crente frutífero. E aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não consigo produzir por mim mesmo. Mas você está ligado à videira verdadeira. E uma das coisas que a videira libera é a seiva. A seiva, o que é a seiva? É o néctar. O que é a seiva e o néctar? São as energias, são as forças, as potencialidades que saem do caule, tomam os ramos, chegam nas folhas, nas flores e nos frutos, até gerar fruto. Você não está sozinho, há uma força de Deus sobre você, há um poder de Deus sobre você, há uma graça de Deus sobre você. Por isso você pode realizar grandes obras. Você pode realizar grandes e maravilhosas obras. Um crente, aleluia, um crente que não produz é um crente que não tem a seiva de Cristo. Vocês gostam de mexerica polca? Eu gosto de mexerica polcã, aquela mexericona assim. É muito bom às vezes você comprar uma mexerica quando ela está cheia de néctar, não é verdade? E quando a gente compra uma mexerica seca, o que a gente faz com aquilo? Ai meu Deus, é terrível, não serve nem para doce, não é assim? Só dei uma opinião, jogar fora mesmo. Jesus, irmãos, Ele é a seiva, aleluia, Ele é esse néctar, Ele é essa energia, Ele é esse poder sobre nós. No capítulo de número 16, Jesus é o doador do Espírito Santo. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu, aleluia, enviarei outro Consolador. A expressão lá, Consolador, é a expressão grega Paráclito. Ele diz: eu vos enviarei o Paráclito. E quem é o Paráclito? O Paráclito é exatamente o advogado. Em latim, né? Paráclito é grego, em latim é advocatus, e em português é advogado. E o que é o advogado? É aquele que fala em lugar do outro. O Espírito Santo, Ele fala em seu lugar. Ele fala em seu lugar. E Ele fala onde? Em seu lugar. Ele fala junto, aleluia a Deus. Tem um texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, que fala assim: quem conhece o homem senão o Espírito do homem? E quem conhece Deus senão o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é quem conhece Deus. Isso quer dizer que o Espírito de Deus comunica com Deus intimamente. O seu nome tem ecoado na sala do trono, ao pé do ouvido de Deus. O seu nome tem sido citado. Por quê?
pelo Espírito Santo, que conforme Paulo em Romanos capítulo 8, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa essa palavra ainda, a língua portuguesa, inexprimíveis? Inexprimível é o quê? Exprimível é aquilo que você pode apertar, é aquilo que você pode condensar, é aquilo que você pode abafar, é aquilo que você pode dominar. Mas quando nós vamos ouvir os clamores, as intercessões, os rogos e as súplicas do Espírito por nós, ninguém pode calar. O anjo vem e diz: fala para ele parar, pai, de falar esse nome aí. E o pai diz: não dá para falar, não dá para parar, não dá para calá-lo, deixa ele falar. Aleluia. Ele vai dizer para o filho: manda ele calar. Não dá. Por quê? Porque o gemido dele é inexprimível. Ninguém cala, ninguém abafa. Aleluia. Ninguém retém. O seu nome tem sido ecoado nos céus. Aleluia. O seu nome tem sido falado lá no céu. Eu acho interessante que a gente fica com medo quando algum profeta vem e diz assim: ó, teve uma reunião lá no inferno e falaram o seu nome. Sabe qual devia ser a nossa opinião, nosso posicionamento? Devia ser dar de ombro. Por quê? Porque se os demônios falam meu nome no inferno, pior para eles, melhor para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo fala meu nome junto ao trono de Deus. O Espírito Santo fala o seu nome junto ao trono de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Abra sua boca e adore o Senhor. Uramanai, levai, levai. Aleluia, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua face. Aleluia, concentra agora e adora o Espírito Santo, adora a Deus, adora a Cristo. Dê uma palavra de adoração ao Senhor, porque Ele tem intercedido por você, Ele tem intercedido pela sua causa. Ai lebana, uramanai, vai oi mahai, enxeremai, vai pisemanai, ramana shui manamai, ramana shui remanaramai, ramana shui manamai, eroi que moner, vai pisemai lai. Emanasui monoramai, brincando que teremai, rebai chuque nemanu que neremanaui, remai, tocam li demorava chuque derivácia, lembrando que a merebia shurgi, labachor manahai. Há um renovo de Deus para você, há um renovo de Deus para você, há um avivamento de Deus para você, há uma graça de Deus para você. Não fique estagnado, não fique inerte. O Senhor renova a sua vida esta manhã. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: você não está sozinho. Diga: você não está sozinho. O Espírito Santo intercede por você. Pastor Gessé, o senhor também é do fórum, né? Olha que interessante. Como funciona o judiciário aqui? Funciona assim. Se você for no prédio do fórum agora, eu não sei qual é o fórum mais próximo daqui, mas é Santa Mara, né? Se a gente for lá no fórum, no prédio do fórum agora, hoje não, que é sábado, mas se a gente for lá, nós vamos entrar lá e nós vamos encontrar a sala dos magistrados, as múltiplas varas, com os gabinetes e com as salas de audiência. Vamos encontrar. E do lado da sala do magistrado, nós vamos encontrar lá a sala do Ministério Público. O Ministério Público, ele, em muitas cidades, na maior parte das cidades, tem o seu lugar junto ao fórum, né? Junto ao fórum. Quer dizer, no sistema judiciário nacional, quem fica do lado do magistrado é aquele que é responsável, no âmbito criminal, pela acusação. Mas no céu é diferente. No céu, se você for lá no tribunal do céu, você vai encontrar o juiz e do lado não tem um membro do Ministério Público que no âmbito criminal acusa, tem o advogado, Jesus Cristo. E do outro lado também não é ainda o membro do Ministério Público, é o Espírito Santo. Deus deve ficar com a cabeça cheia de tantos pedidos que são feitos a seu respeito lá. Ou é Jesus ou é o Espírito Santo que vão intercedendo por nós, vão clamando por nós, que vão pedindo por nós. No capítulo 17, Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. No capítulo 18, Jesus é o cordeiro que foi preso e levado mudo ao matadouro.
No capítulo 19, ele é o crucificado que morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Eu hoje de manhã, quando eu entrei aqui nessa igreja, eu estava ouvindo uma oração, e a oração fazia memória exatamente a isso. Vocês estão de parabéns aqui, irmãos, porque geralmente a gente que é pregador, visita muitas igrejas, geralmente busca por chave, busca por isso, por aquilo outro. Não é que Deus não faça isso, mas o que é que diz Romanos 5:8? Diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Aleluia, não é pagando as nossas contas, não obstante ao fato de que Deus paga as contas a gente. Não é dando saúde física, porque apesar de tudo o Senhor dá saúde para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8, em que Cristo morreu por nós, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Aleluia. Aleluia. No capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto. Se você for, aleluia, na sepultura de Siddhartha Gautama, você vai encontrar lá os restos mortais de Buda. Se você for na sepultura de Ellen G. White, você vai encontrar lá os restos mortais dela. Se você for na sepultura de Joseph Smith, o pai dos Mormons, você vai encontrar lá os restos mortais dele. Se você for lá em Medina ou em Meca, na sepultura do profeta Maomé, você vai encontrar lá os restos mortais dele. Mas se você for a Jerusalém, minha irmã recebeu uma bênção, né? Minha irmã Madalena recebeu uma bênção. Por quê? Porque ela ganhou de presente uma viagem para Israel. E ela está esse período aqui, esses dias ela está lá em Israel. Aí ontem ela mandou para mim a foto. E lá na foto, ela falou assim: olha, Henrique, mandou uma foto e mandou um vídeo. Ela fica gravando o vídeo. Ela falou: olha, Henrique, que legal. Aqui foi aonde, segundo a tradição, né, não se sabe exatamente, aonde sepultaram Jesus. E uma das coisas interessantes é que a porta está aberta e o espaço está vazio. E tem uma frase dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia, o Senhor Cristo está vivo. Ele está vivo e ele está vivo. Aleluia. No capítulo 21, ele é aquele que é assunto aos céus. E ele, aleluia, está à direita de Deus Pai. Agora, para finalizarmos aqui, eu queria ler 3 versículos com você e terminar. O primeiro versículo é capítulo de número 3, versículo 24 de Gênesis, por gentileza. Capítulo 3, versículo 24 de Gênesis. Jesus é o único caminho, é isso que diz João 14:6. É o único caminho. Então, olha que interessante. A primeira coisa que eu queria falar está baseada em Gênesis 3:26, 3:24, que vai mostrar que o caminho estava fechado. O caminho fechado por causa do pecado. Pega aí a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, abre ela aí no YouVersion. Mas abra a Bíblia. Esse texto aqui você nunca pode esquecer, nunca mais pode esquecer. Gênesis 3:24 diz assim: e havendo lançado fora quem? O homem. Por causa do quê? Por que Deus lançou o homem fora do Éden, fora da sua presença, fora da árvore da vida? Por quê? Por causa do pecado. Então Deus lançou fora por causa do pecado. Mas ele não só lançou fora, e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho para a presença de Deus, o caminho da comunhão, o caminho da vida eterna, o caminho da intimidade com Deus, estava fechado. E estava fechado por causa do pecado. O homem foi expulso e Deus fechou esse acesso. Deus colocou lá querubins e Deus colocou lá uma espada, e esses querubins conduziam essas espadas, aleluia, glória a Deus, protegendo o acesso para Deus. Provavelmente para Deus proteger é porque o homem tentou voltar, porque não faz sentido, certo? Isso aí é um razoamento lógico. Não faz sentido Deus proteger uma coisa que o homem não deseja. Você protege o que ninguém deseja? Não, o que ninguém deseja você deixa à disposição. Agora você protege aquilo que é bem, né? No direito a gente conceitua bem como algo que é o quê? Útil e raro. Se for útil e for raro, então a gente protege, é bem, né? Agora, se tiver à vontade, se não tiver utilidade nenhuma, a gente não protege, a gente deixa livre. Não é assim? Então, se Deus protegeu, é porque o homem tentou acessar. Mas havia uma espada flamejante que guardava o caminho da árvore da vida, do Éden,
e da intimidade com Deus. Agora olha que interessante, o Senhor Jesus vem, e quando o Senhor Jesus vem, o que é que ele faz com aquela espada que estava lá no Éden? Essa espada ela reaparece, não como espada, mas ela reaparece no sentido profético, no dia da morte de Jesus. Abra aí, João 19:34, aqui tem conexões, João 19:34, olha esses textos conexos aí, João 19:34, contudo, um dos soldados lhe furou o que? O lado, com o que? Com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus, ele morre na cruz do Calvário, e no ato da sua morte, ele recebe as suas chagas, seus estigmatas. Uma das chagas é a coroa na cabeça, outra chaga é na mão direita, na mão esquerda, no pé direito, no pé esquerdo. Ele recebe ali as feridas das chagas, mas depois que ele já está para ser retirado da cruz, o que fazem com Jesus? Vão lá para certificá-lo que ele está morto, e para haver uma conexão entre essa espada que fecha o caminho e a cruz de Cristo que abre o caminho, pegaram uma lança. Ele já estava morto, mas pegaram uma lança e lancetaram o Senhor do lado, e quando lancetaram, saiu dele água e sangue. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus, é como se ele estivesse dizendo, é como se houvesse essa aplicação. O caminho estava fechado porque havia uma espada que protegia o caminho, e vocês não conseguiam acessar, mas aquilo que protegia o caminho veio sobre mim, e agora eu abri para vocês um caminho, e esse caminho vem pelo sangue, esse caminho vem pela água do batismo, esse caminho é o acesso para o lado de Deus. O que a gente tem do lado de Deus? Do lado de Deus a gente tem o coração de Deus, e o coração de Deus era inacessível por causa do pecado, mas um dia Jesus teve o seu lado rasgado, e agora nós, aleluia, temos acesso ao coração de Deus, ao amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que impedia o nosso acesso foi cravado sobre ele, e agora o caminho está livre, o caminho está em paz. E é por isso que o escritor aos Hebreus pode falar, aleluia, o que está em Hebreus capítulo 10, e eu termino a minha fala. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Hebreus 10, 19 em diante tem conexão com Gênesis 3, 24, e tem conexão com João 19. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E nós vamos entrar com que ousadia? Com que liberdade? Pelo novo e vivo caminho que ele, quem é ele aqui, hein? É Jesus, nos consagrou. Pelo véu. E o véu, que véu é esse? É a sua carne, a carne que foi rasgada do lado, aleluia, que tirou aquele impedimento e ele levou sobre ele, e quando ele rasgou, ele abriu um caminho para Deus. Versículo 22, agora, 21, temos um sacerdote na casa de Deus. Cheguemos então o quê? Com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado pela água limpa da palavra de Deus. Aleluia. O caminho estava fechado, mas aquilo que fechava o caminho foi cravado na cruz por Jesus, e por Jesus nós temos um caminho para Deus. Você pode falar com Deus e ter a certeza que Deus vai te ouvir agora. Aleluia. Você pode entrar aqui. Deixa eu dar uma palavra para as nobres irmãs. Vocês sabiam que no tabernáculo a mulher não entrava? Mas aqui na igreja a mulher entra e adora a Deus. Aleluia. Lá no tabernáculo, por exemplo, o sacerdote, para entrar, ele tinha que ser judeu, da tribo de Levi, tinha que ser da casa de Arão, e tinha que ser sumo sacerdote. E outra coisa, se ele tivesse dimensões anômalas, ele não entrava. Se ele tivesse um narigão, não entrava. Se ele tivesse uma mãozona, não entrava. Se ele tivesse um pezão, não entrava. Se ele tivesse uma orelhona, fosse o Dumbo, não entrava.
Havia uma restrição. Aleluia, glória a Deus. Se ele tivesse pecado, menos ainda, né? Não entrava. Mas aqui não. O caminho está aberto, a porta está aberta. Aleluia. Eu olho para o púlpito aqui com todo respeito aos nobres irmãos, mas ninguém aqui passava no crivo, hein? Se fosse tirar as medidas dos irmãos aqui, ninguém passava no crivo. Eu com certeza não passava, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Eu não passava, mas o Senhor Jesus nos abriu um novo. Eu vivo o caminho.